Gálatas capítulo 1. Versículos 6 ao 10. Amém? Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu leio o primeiro versículo, toda a igreja lê o segundo. Vamos ler até o 10. Amém? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, toda a igreja. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim considerava os céus, agora eu dou também o convite. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que seja. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Poderia assentar? Glória a Deus. Irmãos, já faz em média 5 anos que eu tenho estudado essa epístola. Cada dia que eu leio ela, eu sinto a responsabilidade de se tomar o nome de Deus. Se você for olhar no Antigo Testamento, em Êxodo 20, na lei de Moisés, está escrito: não tomarás ao nome do Senhor teu Deus em vão. O que é não tomar o nome de Deus em vão? É você professar uma fé que você não pratica. Você toma o nome de Deus, mas não anda conforme a vontade dele. É alguém que se declara: eu sou de Deus, mas quando você olha a conduta dela, não condiz com o que ela professa da boca. Então isso é não tomar o nome de Deus em vão. Porque uma vez que professamos o nome de Cristo como nosso Senhor, também vem sobre nós a responsabilidade de zelarmos por esta fé. Vem sobre nós responsabilidades de sermos fiéis a Ele. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, está escrito: além disso, requer-se que cada um dos dispenseiros se ache fiel. Aquilo que nós recebemos, como Paulo disse a Timóteo, guarda o bom depósito. O Evangelho é um bom depósito que foi colocado em mim e em você. Outra vez Paulo disse a Timóteo que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. E qual verdade é essa? Aquele que se manifestou em carne, Cristo. Foi justificado no Espírito, declarando Deus na ressurreição. Visto dos anjos, adentrou no mundo espiritual, no céu, como sumo sacerdote. Pregado aos gentios, pregado a outros povos que não eram judeus. O Evangelho se abriu, a graça se abriu a todos os povos. Crido no mundo, ou seja, salvação pela fé. E recebido acima na glória, ou seja, Cristo é eterno, Ele está vivo para todos sempre, e em breve voltará para buscar o socorro. Meu Deus, aleluia. Essas são as verdades que a igreja deve preservar. A humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a ressurreição,
a eternidade de Cristo, a imutabilidade, a salvação pela fé, através da graça, a salvação pela graça através da fé. Então a igreja ela é detentora dessa verdade, a coluna, a firmeza que detém essa verdade inegociável no mundo. E o que está acontecendo aqui em Gálatas? Eles receberam esta verdade, este Cristo. Só que agora chegaram outras pessoas diferentes dos apóstolos. Estão pregando algo a mais, além do que foi pregado primariamente. Algo diferente. Não era a mesma essência. Não era apenas uma outra interpretação, era um evangelho diferente do que foi pregado. E Paulo, ele fica perplexo. Se você olhar aí o versículo 6, ele disse: eu fico maravilhado, admirado, espantado, que tão rápido vocês saíram de Deus. Estão saindo, na verdade eles estavam nesse processo. Estão passando de Deus, saindo da verdade. Passasseis daquele que vos chamou por intermédio da graça de Cristo para outro evangelho. Então estava acontecendo naquele momento. E Paulo ligou esse alerta. E para nós entendermos porque Paulo ficou tão enfurecido com esta falsa doutrina, nós temos que ler Hebreus 6, aonde os judeus que foram salvos pela graça, por Cristo, estavam retrocedendo ao judaísmo. E o escritor aos Hebreus diz que uma vez que você retorna, é impossível novamente receber o arrependimento da parte de Deus. É impossível aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Cristo disse: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não receberá perdão nem neste século, nem no século que há por vir. Ananias e Safira quiseram dar um jeitinho lá em Atos 5, mentir a Deus e morreram no meio da igreja, sem salvação, porque mentiram ao Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo. Então esta é uma forma de apostasia, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu vejo aqui em Hebreus uma outra forma de apostasia: negar a obra de Cristo Jesus. Não é alguém que diz: olha, eu não quero ir mais para a igreja, eu vou para o mundo, vou voltar às minhas práticas. Não, não é isso. Aqui é alguém que continuava nos cultos, continuava no grupo da igreja, continuava nos trabalhos da igreja, mas internamente já estava fazendo esta ruptura com Deus. E as primeiras demonstrações que eles estavam, uma vez que eles eram gregos, gentios, agora eles estão guardando dias, meses, tempos e anos. Se você olhar aí em Gálatas 5, eles já estavam praticando algumas coisas do judaísmo. Gálatas capítulo 4.
versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses, tempos e anos, festas judaicas, festa do tabernáculo, festa da Páscoa, sábados. Eles estavam se judaizando. Tudo aquilo que era sombra, que apontava para Cristo, Cristo já tinha cumprido plenamente. Agora eles estão querendo levantar algo que Cristo já derrubou. Aí Paulo diz: receio de vós, que não haja trabalhado em vão para conosco. No capítulo 5, ele diz: estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aí Paulo diz: eis que eu, Paulo, vos digo, e se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então eles já estavam guardando o sábado, eles já estavam guardando as festas judaicas. Mas a partir do momento que eles se circuncidassem, eles estavam falando: me tornei judeu. Agora eu me justifico pela lei de Moisés, pela circuncisão. Eu vou adquirir minha salvação pelo meu próprio esforço, pelas minhas obras. Aí Paulo diz: no momento que vocês se circuncidarem, vocês estão negando Cristo. E Jesus disse o quê? Qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Para a igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O nome disso é perseverança. A igreja de Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 5, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para se concretizar, nós fomos salvos em Cristo na cruz. Estamos no processo de santificação, estamos sendo salvos. E seremos totalmente salvos no momento da vida do Senhor, na glorificação do nosso corpo. Então, no tempo que estamos sendo santificados, é preciso estar olhando para o alto, para a frente, perseverando, jamais retrocedendo, jamais nos desviando o nosso olhar, o nosso foco, mas olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, da sua fé. Então o Senhor está nos dizendo esta noite: eu não te chamei para viver do passado, retroceder da onde eu te arranquei, mas eu te chamei para você continuar na minha presença, para você olhar para mim como seu Senhor, para você olhar para mim como seu Salvador, para você colocar a sua vida em minha mão, porque sou eu que te guardo, sou eu que te preservo, sou eu que te santifico e sou eu que te salvo plenamente. Aleluia. Então aqui não era algo apenas físico, também era algo intelectual. Aí tem alguns que dizem a doutrina mata,
Mas eu vou te falar algo nesta noite. O que mata não é a doutrina, é a falsa doutrina. Vou repetir. O que mata o crente não é a Bíblia, mas é a falsa doutrina ensinada pelos homens. Aí quando alguém diz, a letra mata. Mas se eu te disser que você não entendeu esse versículo. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não vou ler Bíblia, eu não vou estudar, vou só com um monte. Fogo sem palavra é fogo de palha. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus despede labaredas de fogo. Sabe qual é o mérito para receber o Espírito Santo? Não estou desprezando oração, jejum, entenda. Mas Jesus disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. E eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está falando, eu só encho com o meu espírito aquele que obedece à minha palavra nos meus ensinamentos. Quando está escrito lá que a letra mata, está falando a lei, ministério da morte, que a lei mostrava o pecado do homem, apontava, você é pecador, ela mostrava a morte. Mas quando diz o Espírito vivifica, está falando é Cristo, em Cristo você recebe vida, é o Evangelho da graça que te salva, é o Evangelho da graça que te arranca da servidão da morte, que vem pela lei, e você recebe vida por esta palavra que vem direto da cruz. Enquanto a lei mostrava a morte, Jesus vem e traz vida aos nossos corações. Então aqueles homens estavam indo para a morte, os Gálatas. Eles estavam retrocedendo para a morte, para o domínio da lei. Aí Paulo diz, maravilho-me de que tão depressa vocês estão saindo, se retirando de Deus, que vos chamou pela graça de Cristo, e vocês estão indo para outro evangelho. Interessante que essa palavra outro, héteros no grego, é diferente. Não é o mesmo evangelho, é outro, diferente do que nós pregamos. Quando é o mesmo, da mesma essência, é halos. Está lá quando Jesus disse, eu enviarei outro consolador, é outro da mesma essência, outro igual a mim. Mas Paulo usa aqui a palavra héteros. É Paulo dizendo, este evangelho que estão pregando não é o mesmo evangelho, é um evangelho manipulado. E o que nós podemos entender hoje nos evangelhos manipulados? Eu gosto de dar nomes, irmãos, aos hereges. Me perdoe aqui se você não gosta, mas a Bíblia ela me dá a base para isso. Paulo, olha lá, isso é escrito em 2 Timóteo capítulo 4. Abra comigo, eu gosto de dar nomes. Capítulo 4, 2 Timóteo. Quatro, 14. Alexandre, olha o nome dele. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha o versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Eu estou seguindo aqui, Paulo está ensinando, né? Os hereges têm que ser expostos, irmãos. Deus não chamou mentira para ficar debaixo do tapete. A luz, tudo manifesta. Nos nossos dias,
Vamos lá. Nós temos aquele que nega a divindade de Cristo. Nós temos aí os TJ, que diz que Jesus é um Deus diferente. Tem até uma Bíblia deles aí. Cuidado, quando você comprar a Bíblia. Você vai lá em João, capítulo 1, versículo 1. Já olha, vê lá se é Bíblia, tradução do Novo Mundo. Cuidado, viu? Está lá assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e na Bíblia dele está assim, o verbo era um Deus minúsculo. Se tiver uma dessa em casa, pode jogar fora. Não dá para ninguém, não. Joga fora. Não presta. Rejeita. Aí ele chega na sua porta lá, ei. Mas aqui você está ouvindo a palavra, você está com as munições, as armaduras, para que na hora que eles chegarem, você vai dizer, você crê em Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai falar, não creio, então dá licença, porque eu sou lavado, remido e santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Quantos estão comigo nessa palavra, nessa noite? Tem mais outros. Tem uns aí que tem um número 7 assim, ó, na fachada. Você já sabe, né? Vocês nem dizem o nome, né? Sabe que eles falam que Jesus é um anjo, que Jesus é Miguel. Vocês lembram quarta-feira passada que eu disse aqui que Jesus já completou a obra na cruz, que nós já fomos arraigados do mundo? Jesus já nos livrou, a obra dele foi completa, perfeita. Aí vocês sabem o que eles dizem? Ele diz que Jesus não completou a obra. Quem vai completar, sabe quem? O diabo. Ele diz que é o bode Azazel, que Azazel é o diabo, e ele vai carregar os pecados do povo. Meu Deus. Lê lá, Levítico 16. Lá fala do bode Azazel, mas aquele bode aponta para Cristo. Somente Cristo que carrega o pecado do homem. Aí sabe o que eles dizem? Mas Jesus está lá investigando, o juízo investigativo lá no céu. Para ver quem vai para o céu, quem não vai. Está vendo ainda? Tem até uns livros aí, né, que eles saem dando o povo, distribuindo. Como é o nome, Miriam? Esqueci o nome da tal de Ellen White. Cuidado, irmãos. Aí eles falam lá, quem não guarda o sábado vai para o inferno. É outro evangelho. Eles falam que eles são os únicos remanescentes. Eles chamam você de filho do diabo, de Babilônia. Aí você vai considerar esse povo como irmão de Cristo? Desculpa, irmão, se você não gosta desse tipo de exposição, mas eu estou falando Bíblia, eu não estou falando nada fora da palavra. Eu saí de um grupo, que eu cresci nele, minha mãe me batizou. Eu sei que muitos aqui também já vieram. Que colocam um homem lá dizendo que é o Papa, o substituto do Espírito Santo. Ele se coloca no lugar do Espírito Santo. Ele é o mediador entre Deus e os homens na terra. Aí tem que colocar Maria como a quarta pessoa da Trindade. Aí você chama esse povo de irmão, é meu irmão? É outro evangelho. A maioria dessas religiões, eles falaram que quem falou essas doutrinas para ele foi anjos. Foi o anjo que me falou que Jesus não é Deus, foi o anjo que me falou que o Espírito Santo é só uma força. Mas Paulo aqui, ele diz, ainda que nós mesmos, Paulo falando, ainda que eu Paulo, ou um anjo vim pregar outro evangelho, além do que os apóstolos pregaram, além do que Cristo pregou, seja anátema. Anátema tem salvação? Amaldiçoado tem salvação? Você vai falar, meu irmãozinho em Cristo? Eu vou para lá porque lá eles dão mais cesta básicas, lá
eles visitam mais, lá eles se importam mais. E a doutrina? O que eles pregam? Lá tem retiro. Tá, mas você já viu o que eles pregam? Eles evangelizam, todo domingo eles estão na porta, mas você sabe o que eles evangelizam? Vou te falar agora. Existe uma lei para eles que quem não evangeliza vai para o inferno. É lindo a forma de evangelismo deles. Eles vão nas casas, eles batem nas portas. Mas aquilo ali é como um meio de salvação para eles. Se não evangelizar, está condenado. Então eles são obrigados a ir. Aqui é culto de ensino, irmãos. Os irmãos que estão visitando é culto de ensinamento. E eu sei que você também vai sair daqui edificado nessa noite. Amém? Eles dizem que precisam evangelizar. E é só, olha só o número. Só vai 144 mil para o céu. Então nem eles tudo vão. E agora? Por que eles estão evangelizando todo domingo, hein? Só 144 mil tem o Espírito Santo. E agora? Esse anjo, ele estava meio atrapalhado dia que passou essa revelação. Tá? Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Aí Paulo diz, não é outro do mesmo, não é alos do mesmo do nosso, não é. Não é só uma interpretação. Irmão, existem denominações, por exemplo, eles não creem como nós nas línguas. Eles não creem, eles batizam crianças. Isso é para nós. Nós não concordamos, mas também não falamos que eles são amaldiçoados. Nós temos como irmãos. Eles têm a interpretação dele diferente, mas não fere a doutrina da Trindade, que Jesus é igual com o Pai, que o Espírito Santo é Deus. Eles creem na salvação pela graça. Mas a partir do momento que eles falam, olha, se uma criança não batizar vai para o inferno, aí eu já rejeito, porque batismo não é meio de salvação. Batismo não é sacramento. Batismo é ordenança. Quando diz que o batismo é meio de salvação, aí já está ferindo a doutrina bíblica. A ceia não é meio de salvação, a ceia é a ordenança de Cristo. Jesus disse, ide batizar em todas as nações. É uma ordem. Fazer isto em memória de mim. Quando você come o pão da ceia, você não está comendo o corpo de Cristo. Quando você bebe o sangue, você não está bebendo o corpo, o sangue verdadeiro de Cristo. Ela é um símbolo, é um símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz. Jesus não está no pão, não está no sangue, no vinho, mas Ele está espiritualmente no meio da igreja. Ele habita dentro de mim e de você. Ele não está habitando dentro do pão, mas Ele está habitando dentro de ti, porque o teu corpo é morada do Espírito Santo. O que passa disso é outro evangelho. Então, como eu disse, os irmãos que batizam crianças como ordenança, nós não temos dificuldade em tê-los como irmãos. Temos irmãos calvinistas, nós recebemos como irmãos. Eles creem na salvação unicamente pela graça de Deus, mesmo que não concordamos com alguns pontos. Mas nós o temos como irmãos no Senhor. Mas a partir do momento que se prega uma salvação por méritos, por obras, pelo que você faz, por legalismos,
Você ama a Deus porque Deus te amou primeiro. Então primeiro Ele faz, depois você responde. Não é primeiro você faz para depois Deus fazer. Essa ideia é dar o primeiro passo para Deus, isso é errado. É Ele que primeiro dá o passo, estende a mão e você só estende a sua mão e segura na mão dele. Glória a Deus, aleluia. Quem dá o primeiro passo é Ele, a iniciativa é dele. Nós somos apenas pessoas que recebem dádivas da parte de Deus. Nós não merecemos, mas aprove a Ele pela sua graça me salvar e te salvar. E nós adoramos e glorificamos. É pela graça. Então, as boas obras que você faz não é para você ser salvo, mas é porque Deus já te salvou e agora você anda como um filho na terra, como alguém que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Isso Paulo vai tratar ao decorrer da carta. Como ele diz lá que se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, frutificando. Mas aqui Paulo está tratando desses hereges que estão querendo deturpar a verdade do Evangelho. Não é outro do mesmo, mas há alguns que vos inquietam e querem mudar, transtornar o Evangelho de Cristo. Inquietar aqui é trazer confusão à sua mente. É querer te desviar do foco. Já viu aquele povo insistente que fica ligando e volta a ligação e repete? Eles causam transtornos, querendo manipular o Evangelho. Aí Paulo diz no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anunciou o Evangelho, além do que já temos anunciado a vocês, seja maldito. Está amaldiçoado. Enquanto eles permanecerem no erro, eles são malditos. Tanto o pregador da mentira quanto a mentira que ele prega. Por isso eu digo, irmãos, cuidado com o que você assiste na internet. Eles vêm com aquelas vozinhas mansas. Tudo certo, nada quebrado, nada faltando. Bota um copinho de água em cima da geladeira. Pendura uma fitinha na porta, passa sangue na porta. Pula a fogueira santa, joga sal grosso em volta da sua casa. Não é o copo de água que vai te curar, mas é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Você não precisa enfeitar o Evangelho, não. A cruz é suficiente. Assim como já dissemos, versículo 9, agora de novo eu repito. Se alguém anunciar outro evangelho, além do que já temos falado, anunciado, seja anátema. Paulo falou lá com a autoridade apostólica quando ele passou nas igrejas de Listra, Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio, as igrejas da Galácia. Provavelmente na sua primeira viagem missionária. Ele passou, falou essas verdades. Aí ele falou aqui no versículo 8. E ele torna a repetir a mesma verdade. Tem horas que o pastor, o pregador, o líder tem que repetir algumas coisas. Você pode até saber. Mas é preciso trazer novamente a memória. Botar um grau de responsabilidade. Botar um grau de verdade que não pode ser
negligenciada. Está vendo a nossa escola bíblica? 13 lições. Mas às vezes você chegar aqui no final do trimestre, a gente vai ter dúvidas sobre a Trindade. E tem assuntos que requer repetição. Eu decoro versículos da Bíblia. Tem versículos que eu tenho que repetir mais de 50 vezes para me lembrar ele. Não é a primeira vez que eu leio a Bíblia, passo por cima, já está gravado na mente, não. Então tem verdades fundamentais que você tem que ouvir, nós temos que repetir. Você tem que buscar entender. Leia a palavra de Deus. Venha aos cultos de ensinamento na IBD, que você não será enganado. Porque aqui nós anunciamos a palavra de Deus. Não porque nós somos melhores, não porque nós somos exclusivistas, mas aqui nós temos compromisso com a palavra de Deus. Vai viajar, vai para outra cidade, procura uma igreja bíblica, não vai em qualquer lugar que você vê um movimento, que o povo está pulando, mas faça saber o que é ensinado naquela igreja. Não vai apenas por aparência, por barulho. A nossa fé é racional. Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem o vosso culto a Deus, sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Na casa de Deus, nós nos alegramos falando em línguas, mas é tudo com prudência e ordem. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz, se levantou um profeta, falando profecias no meio da igreja, mas se ele disser Jesus é anátema, é falso profeta. Ninguém fala que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Examinai as profecias, retende o bem. Já viu aquele tipo de profecia que chega, fala para a mulher casada, olha, estou preparando um varão para você. Isso é de Deus, irmãos? Já veio aquele tipo de profecia que o cara está no adultério, na fornicação, na masturbação. Aí chega, olha, Deus está se agradando. É de Deus? A verdadeira pregação do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, de conversão. Não é mensagem que é macia ou é o que Paulo diz aqui no versículo 10, já estou finalizando. Ele diz, busca agora o favor dos homens ou de Deus, ou procura agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aqueles falsos profetas diziam, a mensagem da graça que Paulo prega é para maciar os egos dos homens. Mas se você for olhar a mensagem da graça, ela requer mais responsabilidade do que a lei. Na lei era quem se deitava, na graça, se você olhou a mulher na rua e desejou, já cometeu adultério com ela. Paulo diz, eu não busco agradar aos homens, mas eu sou fiel àquele que me chamou para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Ele diz, eu agradava os homens quando andava na lei. Ele disse aqui no final do 10. Se eu ainda estivesse agradando aos homens quando eu andava na lei, igual eu andava na lei, eu não seria servo de Cristo. Eu tenho um Senhor agora, eu agrado a esse Senhor e eu faço o que Ele manda. Essa é a mensagem que Ele me confiou. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 10. Final do versículo. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está falando da época que ele andava na lei, que está aqui no 14, versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando Paulo estava na lei, ele agradava a tradições dos pais, ele andava segundo o rito dos judeus, desprezava a palavra de Deus. Mas agora ele diz, eu não estou aqui para agradar judeus e gentios, mas eu estou aqui em fidelidade ao Deus que me chamou, em fidelidade ao Deus que me confiou. E eu sou fiel a Deus, porque Ele requer fidelidade dos despenseiros. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração.
Esteja firme na rocha. Não seja levado por ventos de doutrinas. Não seja levado por falsos mestres. Mas permaneça aos pés da cruz, no sangue do Cordeiro, no Espírito da graça. Porque a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso nós temos que estar em amizade com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Agora você é amigo de Deus. Jesus te reconciliou. E por isso você se alegra na presença de Deus. Porque agora Ele te chama de filho. Ele te chama de herdeiro. Ele te chama, vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Deus abençoe. Deus continue abençoando. Deus continue preservando você na verdade do Evangelho. Amém?